essa transição, ela vai separar, em alguma medida, contratados públicos, não vou dizer bem organizados, mas que trabalham com o regulamento debaixo do braço, daqueles que simplesmente baixam a cabeça para a administração e se submetem. Esse é um contexto esse é um contexto peculiar porque a administração ela é obrigada a punir o contratado público quando observa descumprimentos do contrato. Então, ao contrário do contrato privado, em que nós queremos manter um bom relacionamento entre os contratantes e, portanto, se o contratado ele deixa de executar algo da maneira ótima, eu posso relevar isso e, a bem do bom relacionamento de longo prazo, ignorar esse descumprimento e, com isso, fortalecer o relacionamento, motivar o contratado e ter ele mais energizado na prestação do serviço. Na administração pública isso é proibido. Deixar de punir o contratado público por uma irregularidade deve levar à punição do próprio fiscal do contrato que deixa de levantar a necessidade de punição. Então, isso nos coloca num ambiente árido, em que escreveu, não leu, o pau comeu. E o contratado, ele vai precisar estar atento a essas questões, né? Às vezes até com procedimentos, e daí agora a gente está falando já da execução do contrato, falamos já de como esses fluxos são importantes de maneira bem exemplificativa no edital, com o treinamento do preposto, no acolhimento do contrato, e agora a gente entra nesse fluxo de contratos e de medições, aqui a gente vai estar preocupado com as punições. Quantos são os casos que nós temos aqui dentro de casa de cobranças públicas de administrações que, por causa do atraso de poucos dias, multam o contratado e toda uma fatura de valor relevante fica retida de pagamento até o final de um processo administrativo que leva a uma punição de alguns milhares de reais, poucos, e é uma fatura de 600 mil reais, 700 mil reais que deixa de ser paga por causa disso. Esse quiprocó, como que o gestor, como que o contratado público vai interagir com isso para tirar o melhor resultado? Até a questão de, se eu sei que vou inadimplir, se eu sei que vou atrasar a entrega, será que eu posso fazer um pedido de dilação de prazo e em que circunstâncias? Porque uma vez não materializado o prazo ou conseguindo a dilação do prazo, a gente pode ali evitar uma punição. Ou, uma vez materializada uma vez materializado o atraso, há procedimentos para serem realizados para minorar isso. Aqui agora a gente começa a falar de resoluções alternativas de conflito, como tu antecipou. Então todo esse fluxo de punições é um fluxo que precisa ser bem estruturado e ter gatilhos e listas de checklist de verificação para que o preposto ou o membro da companhia saiba como agir para, ao longo do tempo, diminuir as punições e melhorar os resultados, né? Outro ingrediente que eu coloco na mesa no bojo do acompanhamento do contrato é a complexidade das medições. Aqui, quando a gente vai falar de construção civil, isso é especialmente delicado. Essas medições, elas vão precisar ser feitas conforme determinados critérios que são previstos no termo de referência, no contrato, e eles vão acontecer mês a mês. Quando os prazos são perdidos nessas medições ao longo do tempo, as consequências disso podem ser gravíssimas. Daqui a pouco tu vai ter uma fatura emendando na outra e os atrasos vão se acumulando. Daqui a pouco a administração joga a coisa para cima e já não paga mais esse fornecedor. E esse fornecedor que fez as entregas no bojo da construção civil e não tem os atestes concluídos, e daí passa um ano, o canteiro, a obra, já se desfez. E o contratado público, que vai eventualmente até procurar o próprio Poder Judiciário para afirmar: trabalhei tantos meses, não me pagaram, um perito judicial que vai até o canteiro da obra não consegue discernir o que é e o que não é, principalmente porque essas perícias acontecem anos depois dos fatos, e o canteiro de obras, ele às vezes até já foi concluído por outra companhia, às vezes está lá jogado e depredado, né? E o contratado público fica com o pincel na mão. Então, há dois universos de preocupações aqui para mim
Tem a questão do órgão público não tem caixa e fica inadimplente. Agora, outra questão é o ato administrativo que reconhece o valor que é devido. Se a companhia não tem um fluxo de trabalho no seu setor financeiro, no seu setor operacional, que, a partir da perda do prazo da administração no ateste da obrigação, isso tem que ser um gatilho que exija providências por parte do contratado público. Ali, naquele momento, no dia seguinte do não ateste, isso deve ter uma bandeirinha vermelha grande ali para tudo e vamos ver essa questão financeira. Pelo menos até ficar definitivamente atestada a obrigação. Uma vez atestada a obrigação, isso é importante para o contratado público entender. Se está atestada a obrigação, ela está reconhecida lá como devida, houve a entrega conforme os critérios do contrato, do termo de referência e tudo mais, um obstáculo gigantesco é superado. Porque se há o ato administrativo que tem presunção de regularidade afirmando que houve a prestação, ainda que o pagamento não aconteça mais tarde, ainda que a própria liquidação do empenho não aconteça, o fato de já estar atestada aquela obrigação já permite outro grau de conforto quando eventualmente a gente precisa procurar o Poder Judiciário. Porque o ônus de demonstrar que aquele ateste não é adequado é da própria administração e eles não vão fazer isso. Então, uma vez com os atestes, pelo menos eu, contratado público, posso ter a tranquilidade que a discussão sobre ser devido ou não ser devido, ela já está em larga medida superada. Agora eu começo a me preocupar com empenho e com caixa. Então eu reforço uma última vez. Esse fluxo do ciclo financeiro do contrato público no que toca aos atestes, no que toca ao ter o empenho válido, fazer a entrega, ter o recebimento provisório, ter o recebimento definitivo, o ateste, a liquidação, a programação de desembolso, a ordem bancária, esse fluxo, ele deve ser acompanhado pelas rotinas da empresa. Alguém tem que estar de olho nisso. Alguém sempre tem que estar de olho nisso, porque olha como isso é super importante. Vamos pegar um fornecimento de medicamento, tá? Eu vou lá e faço uma pronta entrega e ali eu preciso de um recebimento. E aí a administração vem 2 dias para me dizer, não, vocês entregaram corretamente, quantidade, qualidade, tudo. Mas eu ainda tenho uma coisa que eu tenho que trocar todos os medicamentos se vencer em determinado prazo e a administração não usar. Se eu perco isso aqui, olhe o prejuízo que vai me dar. Então eu tenho que estar com isso muito bem ali, com esse fluxo de informação muito bem alinhado, porque eu não posso perder. E é super importante, como tu disseste, eu cobrar a responsabilidade da administração. Se eu entreguei e eu não recebi o ateste, eu tenho uma irregularidade. Porque a falta do ateste implica falta de liquidação, implica não reconhecimento de execução de serviço. Lá na frente, o meu setor financeiro com certeza vai encontrar dificuldade de fazer uma cobrança se eu não proativamente indicar para o gestor com quem eu estiver conversando qual foi a data em que eu entreguei e a administração atestou, porque a gente também esbarra naquilo nas perdas de documentos dentro da administração. Então a empresa precisa ser organizada. Minimamente organizada para ter essas informações ali, nem que seja no sistema, a data foi essa, a entrega foi feita para fulano de tal, houve pendência na entrega, sim ou não, quando eu tive o ateste provisório, porque quem dá o ateste provisório é o fiscal do contrato, depois passa para o gestor do contrato que dá o ateste definitivo, e aí eu tenho liquidação. Se eu tenho liquidação, eu tenho uma dívida que é reconhecida, e aí a gente vai para um outro momento da marcha da despesa pública, que aí vai ter o pagamento, se meu empenho estiver também correto. Essa leitura de toda essa marcha da despesa pública, muitas vezes eu acho que dentro da empresa ela não fica bem visual, sabe? E isso impacta na hora da cobrança. Então eu preciso que o meu colaborador, nessa marcha da despesa pública, ele saiba ler um empenho, o que é uma nota de empenho, qual é o número do empenho, se o empenho ali de fato está... correlaciona as informações do edital com o que ele está pedindo, porque às vezes o empenho pede mais do que pode entregar, e aí eu entrego mais e acabo incidindo em algum erro e a administração não tem como me pagar porque não listou toda aquela quantidade, isso já aconteceu. Se eu tenho que entregar e eu não aviso o atraso com uma prévia do porquê que eu estou atrasando, a administração vai dizer, não,
como é que tu tinha que me entregar dia 20, dia 19 tu me disse que tu não vai conseguir? Isso não pode acontecer. Eu preciso, se eu sei que eu não vou conseguir entregar, eu preciso avisar com 10 dias de antecedência, o mais rápido que eu puder, porque isso vai tornar o diálogo com a administração muito mais transparente, vai ficar mais difícil deles darem uma resposta conservadora até, né? E entrar num consenso.